dando continuidade, né, o contraste iodado, né, vamos falar sobre as propriedades físico-químicas, certo? No material de apoio que eu mandei para vocês, tem explicando tudinho, tem as figurinhas com as formas, né, físico-químicas, né? E atualmente, todos os meios de contraste iodados, né, utilizados são modificações químicas, né, do anel de benzeno triiodado, certo? E podem ser classificados com base nas suas propriedades físico-químicas, né? Que pode ser a estrutura química, a ionicidade, a esmolalidade, a viscosidade, densidade ou concentração de iodo, certo? E essas propriedades físico-químicas, né? Elas podem ser divididas em 5, né, etapas. E uma delas, né, é a estrutura química, que é formada basicamente por um anel de benzênico, né, ao qual foram agregados átomos de iodo e grupamentos complementares, onde estão ácidos e substitutos orgânicos que influenciam, né, diretamente na toxicidade e na excreção. Né? No material, no slide, tem a cadeia carbônica bem direitinho para vocês verem, certo? E o contraste iônico, né, ele contém uma molécula de base, né, o grupo ácido H+, a qual se ligam 3 átomos de iodeto, né, um cátion, que pode ser sódio ou meglumina, certo? E ajuda na solubilidade do meio de contraste e um ânion que ajuda a estabilizar o contraste, certo? E o não iônico, né, em sua composição, ele contém um composto molecular base, né, do grupo amina ou glicose, amida ou glicose, né, ao qual se ligam 3 átomos de iodo indissociáveis, né? E os tipos de contraste iodado, né, iônico, pode ser desculpa, que a palavra é meio difícil, monomero ou dímero, né? O monomero tem 3 átomos de iodo e o dímero tem 6 átomos de iodo. Né? No slide tem tudo explicando direitinho para vocês, tá certo? Com as figuras, né, das cadeias, né, explicando. E a ionicidade, né? A ionicidade, né, está relacionada à capacidade de dissociação, né, sendo os meios de contraste classificados em iônicos e não iônicos, né? E a classificação dos meios de contrastes iodados, iônicos e não iônicos, né? Eles podem ser, né, a osmolalidade, né, que se relaciona ao peso, né, está intimamente relacionada à ionicidade, né? O contraste iodado iônico tem maior osmolalidade do que o não iônico, né? E os maiores são os efeitos adversos, né, e as reações alérgicas, né? Quanto maior a diferença, né, do iônico e não iônico é essa. O iônico, né, tem maiores, né, efeitos adversos e reações alérgicas, e o não iônico tem menos, certo? E a viscosidade é a prioridade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento a uma dada temperatura, ou seja,
é uma prioridade, uma propriedade que influenciará na facilidade com que o mesmo é injetado, né, a força necessária. Tais características dependerão do tamanho da molécula, da estrutura química, da concentração de iodo e da temperatura. Essa viscosidade aí ela vem falar sobre a forma como vai ser injetado, né, o contraste no paciente, né, a forma que ela vai ser injetada no sentido de força necessária. Se quando o técnico de enfermagem, né, estiver fazendo esse procedimento no paciente, se ele vai usar, né, ele vai injetar de forma lenta ou de forma mais rápida, se vai ter que ter mais força para isso, né? Vai depender. E os meios de contraste com viscosidade elevada, né, requerem cuidados especiais como o calibre da agulha ou do catéter maior, né? Ou seja, quanto maior a viscosidade, mais difícil a sua administração endovenosa, né? Uma viscosidade alta impede a mistura rápida do sangue e diminui a velocidade do meio de contraste, né, iodado no interior de pequenos vasos. Então, né, pode-se reduzir a viscosidade ao se reduzir a concentração, né, do meio de contraste iodado. Mas essa redução poderá resultar, né, em opacificação inadequada. Certo? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente diminui, né, a mistura, né, no caso, no mesmo que a gente diminui o contraste no momento de ser injetado, a gente também diminui a capacidade dele, né, de opacificação, né, de sair uma imagem melhor, de sair uma imagem perfeita, né? Então fica aí no meio termo, certo? Então o bom é se usar, se for possível, né, dependendo da forma de administração, da forma da sua densidade, da sua viscosidade, né? Quanto maior for a concentração, né, do contraste para ser injetado, melhor vai ser a opacificação, né, na radiografia. E a densidade, né, né, corresponde ao número de átomos, né, de iodo por milímetro de solução. Quando a densidade está alta, né, isto é, contém átomos com números atômicos mais elevado e aumenta a absorção dos raios-x no corpo. Este tipo de contraste é chamado, portanto, de positivo, né, ou radiopaco, certo? E existem, né, algumas decisões antes de administrar, né, o meio de contraste, né? A gente sempre tem que identificar, né, os fatores de risco versus o benefício de potencial de seu uso, né? E avaliar as alternativas de métodos de imagens, né, que possam oferecer o mesmo diagnóstico ou ainda sejam superiores, certo? E ter certeza da indicação precisa do meio de contraste, né? E estabelecer procedimentos de informação ao paciente. Então, é muito importante que o paciente esteja ciente de que exame ele vai fazer, o que vai ser utilizado, né? Como isso vai ser feito. Então, é muito importante ter esse diálogo com o paciente, né? Ter certeza da indicação certa, né? Qual contraste certo vai ser utilizado para não correr o risco de injetar um contraste errado, né? Se existe outro método, né, para descobrir o que o médico necessita, a não ser com o uso de contraste, né? Se existe algum meio que não seja preciso usar o contraste, também, né, se tem outra alternativa, né, antes de administrar, né, o meio de contraste. E
pesar na balança o risco versus o benefício, né? Que se realmente for necessário, tem que ser feita, né, a utilização do contraste.